Estamos hoje no dia 18 de maio, o segundo domingo, utilizando aqui o Caminho dos Amantes Tarô. Fiz um sorteio de cartas e com as cartas viradas nessa última semana eu pedi para que vocês escolhessem. A carta mais votada, portanto, nos stories, agradeço muito quem votou, quem participou, veio pelo WhatsApp, veio por todos os lugares e eu comecei a somar os votos aqui. E a carta escolhida foi essa aqui, Dante e Beatrice. A carta 17 do tarô, que no Marsella é estrela, mas que a autora chamou de a graça. Então, essa é a história que vou tentar contar aqui para vocês. Confesso que não li a Divina Comédia, então eu me baseei nos trabalhos de apresentação da Tatiana Feltrin, que é um canal que eu acompanho já há muitos anos. Ela faz um trabalho bastante depurado, lindo. Ela é uma das primeiras booktubers que surgiram na internet. Tem canal aqui no Instagram e também no YouTube. Então, se você tem curiosidade para poder saber mais sobre a obra de Dante, em detalhes e tudo esmiuçadinho, assim, o quanto que ela se preparou para poder fazer essa leitura, recomendo que você vá lá. Hoje vou trazer para vocês assim um pouquinho aqui dentro daquilo que cabe dentro do contexto e também que possa conduzir a gente como um conselho para a semana. Então, primeiro gostaria de dizer o seguinte, que até onde pesquisei aqui, Dante escreveu a obra dele porque ele estava exilado. Ele era um político na cidade dele, precisou sair da cidade dele, foi exilado e nunca mais pôde voltar. Nisso, por ser um poeta também, além de político, ele se baseou no seu afeto pela Beatrice, uma jovem que ele conheceu quando ele tinha 9 anos, e porque ele teve um casamento arranjado e ela também teve um casamento arranjado, esse amor não se concretizou. Algumas fontes dizem que ele só encontrou com essa mulher 2 vezes na vida, mas foi o suficiente para que ele tivesse ali como a paixão, o grande amor da sua vida. Então, nesse momento de exílio, e por saber que Beatrice tinha se casado e morreu muito, mas muito jovem, ele, para atravessar esse luto do exílio da cidade natal, e também inspirado nesse afeto que nunca se concretizou, ele toma então a Beatriz, eu vou chamar ela de Beatriz, tá? Eu vou chamar ela de Beatriz. Então ele toma a Beatriz como a sua grande inspiração, como uma guia para poder construir o romance, que é aquele lá, desse tamanhão assim, que é a Divina Comédia. Esse livro, então, ele tem 3 etapas, a primeira do inferno, depois o purgatório e depois o paraíso. Em cada uma dessas etapas, Dante tem alguém para poder auxiliar e conhecer esses lugares, mas guiado e orientado pela própria Beatriz, aparecem outros personagens que possam conduzi-lo. Então, o que me deixou mais intrigada com essa história é que, com a história do luto e da desesperança em que Dante foi tomado, ele deixa então de considerar essa figura, né, esse afeto que está ausente, como um lugar, deixa de ser um lugar de paralisia, de falta, de dor, de luto. E ele coloca, então, essa figura e cria, então, uma narrativa onde ela passa a orientá-lo em sua jornada. Então, até a Tatiana Feltrin chama assim, se esse romance, se essa poesia tivesse sido escrita nos dias atuais, provavelmente seria chamado de autoficção. Então, ele se coloca um pouco, coloca ali as suas impressões,
a sua vida e transforma isso numa poesia, e sempre tendo essa pessoa como uma guia. E é aí onde essa guia espiritual que cruza ali com significados da carta do tarô da estrela, que é aquela que, embora a gente não possa alcançar, não possa tocar, ela sempre é algo que nos guia para além daquilo que a gente alcança. Então, ter essa esperança de que as coisas podem melhorar é o que faz as pessoas se movimentarem e atravessar ali as contingências do dia a dia. Bom, sendo assim, a carta da estrela, se você está chegando agora e não sabe o que ela significa ter esperança, ela é uma conexão com os nossos sonhos, para a gente poder estar atento àquilo que a gente sonha, são as nossas inspirações. Então, muitas vezes, também está relacionada à constelação, a um grupo de estrelas, ou pessoas, uma pessoa ou algumas pessoas que nos impulsionam ao dar de encontro com elas. Isso faz com que a gente não se sinta mais tão sozinho e possa acrescentar um pouco mais daquilo que a gente é para o mundo. Então, essa graça que a autora desse tarô convida a gente a pensar é aquele presente que a gente recebe quando a gente encontra pessoas no nosso caminho que despertam o melhor da gente, ou que dão atenção, que dão ouvidos para aquilo que a gente tem interesse em fazer. Sabe quando a gente fica meio tímido de falar assim, eu tenho uma ideia, não sei se vai valer a pena, e de repente quem está do outro lado fala assim, nossa, para ontem, o que você precisa? E de alguma forma isso serve para a gente de incentivo, ou quando a gente nem conhece uma pessoa, tá lá longe. Eu mesmo sou dessas assim, eu tenho duas figuras, eu estava reavaliando aqui, pensando quem seriam essas figuras, esses artistas que me inspiram muito. E essa semana a gente perdeu, né, o Pepe Mujica, e eu tinha os textos deles, os vídeos que foram para o ar, como se fosse um conselho de um avô, sabe? Uma coisa assim que acorda a gente para aquilo que realmente tem importância. Outras figuras também, como vocês já devem ter visto aqui no meu canal, que é a Célia Cruz, com aquele vozeirão todo, e ela também exilada, também foi exilada de Cuba e cantou, e com a voz dela, ela encantou todo o povo latino que vivia fora do território cubano, e sempre falou que o regime, tirando as partes políticas, gente, cada um pensa, mas o que mais me tocava no trabalho e que atravessou, né, o trabalho da Célia Cruz foi essa devoção que ela tinha à própria terra e a noção de que ela, ao cantar, ao emprestar a voz dela para poder cantar esse exílio, ela poderia também apaziguar a dor e a saudade de outras pessoas que também viviam esse exílio. Isso, para além das questões políticas, é uma coisa que me deixou muito tocada na biografia dela. E é claro, o Bono Vox, agora que está aparecendo bastante na mídia, que tem um filme falando sobre ele, é a minha paixão, assim, desde criança. Então, ter ali essa figura que pensa e se articula, pensa na própria fama, nos próprios recursos, para articular politicamente outras pessoas que são desfavorecidas, também é outro ponto que me deixa bastante tocada e que me inspira bastante. Então, são coisas que são muito distantes lá pra gente, né? Mas que ao mesmo tempo você fala, nossa, tem alguém que possa servir de inspiração, mesmo que seja do mainstream. E a gente volta aqui para aquilo que a gente faz e pensa que a nossa voz pode sim convocar a presença no outro, a sua escuta, o tempo que você para me ouvir aqui, de alguma forma faz você pensar na sua vida. Então são essas coisas que me provocam, que me inspiram e me fez até tatuar um tempo atrás a própria estrela aqui. Então tenho muito em comum com essa carta.
E encontrar aqui, ter a possibilidade que vocês me deram de escolher uma carta que conversa com essa história, me faz pensar se eu não vou encarar um Dante e ler, né? Quem sabe? Dá até coceirinha aqui, eu falei assim, meu Deus, que hora, né? Mas vamos pensar no assunto. O que mais eu gostaria de falar? Eu estou usando cola mesmo, gente, literalmente, porque não tive muito tempo e vocês viram que é muito grande. Espero que seja útil para vocês essa leitura. Então, qual a conclusão que se tem aqui, inspirado nesse tarô? Nessa carta do tarô, né, colada com essa história? Que o amor também pode ser um canal de cura, de transcendência, e mesmo que ele não seja vivido de forma romântica, carnal, ele pode ser um caminho para poder despertar o melhor da gente. E aí, eu pesquisei também o significado da palavra, do nome Beatriz, que significa aquela que traz felicidade, ou a portadora de bênçãos, a que faz feliz. Gente, que coisa mais bonita, que escolha de nome, né? Então, Dante encontrou em Beatriz a estrela que guia ele, uma conexão que inspira e desperta o melhor que tem na gente. Essa história, então, é sobre regeneração, é sobre atravessar as intempéries e contingências da vida e a gente poder encontrar confiança mesmo quando todo ao nosso redor diz o contrário. Então, nossa realidade pode estar bastante atribulada, mas encontrar nessa história, encontrar nessa carta o conselho para guiar a nossa vida, pensando que a gente pode ter sim a nossa Beatriz, saber quem são as nossas Beatrizes ao longo da vida, que elas vão mudando também de acordo com a nossa fase. Então fica a minha pergunta para vocês, para pensar aí durante a semana. Vamos combinar? Aí você volta aqui, se te sente à vontade, você comenta. Se existe na sua vida, né, quem já te inspirou e quem já te inspirou a se tornar uma pessoa melhor. Você fala, nossa, eu vou fazer isso porque isso me aproxima daquilo que uma pessoa disse uma vez, que ela dizia para mim, olha, eu aposto todas as fichas em você. Na hora você estava um pouco desacreditada, mas você fala, por aquela situação, porque alguém acreditou em mim, eu vou fazer isso. E se você já sentiu que um afeto passado ou alguém que você tenha idealizado romanticamente serviu como uma bússola para você para tomar decisões. Quem sabe? Quem são essas pessoas que vieram no teu caminho, que estiveram no teu caminho, que te aconselharam, mesmo que não estivessem presentes fisicamente? E aí, a última pergunta que me apareceu, que me surgiu enquanto eu estudava a história, era: que sonho você deixou de lado e de repente você pode retomar esse caminho com um pouco mais de esperança essa semana? E essa não era a última pergunta. A última pergunta é a derradeira. Quero só ver quem vai responder. Quem é sua Beatriz hoje? Quem são as pessoas que vão lá te instigam? Que você tem um afeto que faz com que você, mesmo que não tenha a possibilidade nenhuma de encontro, ainda assim te serve como uma referência para você dar mais um passo na direção daquilo que te faz bem e das coisas que te inspiram. Que você fala, nossa, nunca imaginei que ao tomar conhecimento da presença dessa pessoa, isso pudesse despertar essa coisa aqui em mim. Vamos lá? A gente precisa encontrar as nossas estrelas. A gente precisa dar nome para elas. E a gente, quem sabe, ao longo dessa semana, você se sinta mais acompanhado, acompanhada das Beatriz, das Beatrices e das portadoras de bênção. Quem são essas pessoas que portam essas bênçãos em vocês,
que despertam essas bênçãos, e isso provoca vocês a colocar o que tem de melhor no mundo. Porque o de pior é só entrar no Tinder, né? A gente já sabe pra que... Já perdemos a esperança. Mas quem são, ou quem foram essas pessoas que despertaram, e o que elas despertaram em vocês, que pode ser recuperado e tomar isso como uma força, uma potência em vocês. Quem sabe a gente, quando estiver transbordando isso, a gente se conecte realmente com aquilo que vale a pena manter no nosso caminho, tá certo? Porque de insatisfação afetiva a gente já tem muito. Agora, resgatar situações, né? Essas esperanças, essas pessoas que despertaram em nós essa inspiração e que faz a gente não se sentir mais tão exilado e, porém, acompanhado para dar mais um passo, é que são elas. E talvez essa seja a verdadeira reflexão para a semana. Então, que vocês encontrem a estrela de vocês e quem sabe a gente pode pegar aí o Dante para poder ler em breve. Essa pode ser uma estrela minha também. Um beijão para vocês, boa semana. E antes de tudo, a alunação em maio vai começar dia 27. A alunação de Gêmeos vai começar dia 27. E nesse mês, excepcionalmente, eu vou tirar também uma carta dessa aqui como conselho para vocês. Então, quem reservar uma vaga para o jogo de lunação até sexta-feira, vai ter uma dessas cartas aqui como conselho para o jogo, tá bom? Um conselho amoroso para vocês, uma história sendo contada, tá bom? Fiquem bem, obrigada pela escuta mais uma vez e seguimos.